Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu trago a pergunta: ser curado é sempre bom? Quer participar com dúvidas, críticas, elogios, sugestões? É só escrever para a gente, enviar uma mensagem pelo WhatsApp 22 99 222 1003. E se você quiser também colaborar para a continuidade do projeto, participe compartilhando o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho. É esse compartilhamento e a audiência que garantem a continuidade do projeto. E se você chegou agora e não está acompanhando desde o início, que tal maratonar todos os episódios desse podcast? Já são mais de 300 episódios no ar, é muita informação bacana para você. E nas redes sociais você pode nos seguir, basta procurar neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Nesse episódio eu trago uma reflexão para que a gente possa avaliar, pensar e refletir um pouquinho sobre uma situação muito peculiar que, à primeira vista, as pessoas tendem a achar que sim, né? Será que é sempre bom a pessoa ser curada? Será que isso é sempre agradável, sempre algo bom para a pessoa? Aí todo mundo, quase que unanimemente, num primeiro momento, fala sim, claro. Quem não quer ser curado, quem não quer estar livre de alguma coisa que a atormenta. Só que a gente precisa fazer algumas reflexões sobre isso. Quando a gente fala em cura, a gente pode se referir a várias coisas. A cura de uma doença clínica, né? E aí a gente está falando de um câncer, de uma infecção, de algum problema no pulmão, no fígado. Então, nessa situação de uma doença clínica, de fato, é quase que unânime que é bom ser curado, sem dúvida. Isso eu acho que ninguém vai ter uma dúvida sobre isso. Mas o panorama começa a mudar um pouco quando a gente se refere a outros tipos de cura. Quando eu falo em problemas clínicos, né, que eu me refiro ao nosso corpo, às nossas glândulas, aos nossos sistemas e órgãos internos, a gente está se referindo a uma coisa muito objetiva, né? Você tem uma doença, isso te impede de seguir sua vida normalmente por algum motivo, ou por excesso de dor, ou por incapacidade de fazer alguma coisa, ou se alimentar de uma determinada maneira, e a gente realmente quer se ver livre daquilo. Então, acaba sendo bom para todo mundo ser curado. Mas a cura não representa somente isso. Nós temos problemas comportamentais, nós temos outros tipos de transtorno que não propriamente os clínicos apenas, né? Nós temos condições como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, o famoso TDA, autismo, nós temos problemas neurológicos, neurodegenerativos, demências, diversas condições que não necessariamente são problemas clínicos no sentido de tomar um remedinho, se tratar e ficar curado. E que são condições que estão muito mais ligados à nossa personalidade, ao nosso jeito de agir e de reagir, do que propriamente as doenças clínicas. Quando você tem uma doença, sei lá, no estômago, você pode ter influência na sua alimentação, no seu cotidiano, no fato de sentir dor e tal. Mas isso talvez não impacte de forma tão severa a tua personalidade, o teu jeito de ser, quanto um transtorno mental, por exemplo, quanto um problema que é neurológico, que é neurodegenerativo. Então, por isso existe uma diferença aí que a gente precisa considerar.
Quando se tem um transtorno, por exemplo, de ansiedade, que é um transtorno que pode ser leve, mas ele também pode ser muito severo, assim como várias outras condições, você passa a ter a sua personalidade, o seu jeito de ser vinculado diretamente àquele transtorno. Isso significa que ser ansioso ou não passa a ser uma característica, de quem você é. E a partir desse momento, tudo que você faz para reduzir ou diminuir ou invalidar ou deixar de ter essa ansiedade, vai se refletir na sua personalidade, né? Vai fazer com que você deixe de ter aquela característica. E isso impacta no jeito que você se porta na sua vida, no jeito com que você se porta com os outros, em relação às suas atividades, ao seu trabalho, e o mesmo para outras características. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito agitada, né, que é hiperativa e que faz tudo muito rápido e que é tudo muito correndo, tudo muito acelerado, né? A partir do momento que ela consegue abafar ou inibir esse transtorno, essa característica, ela muitas vezes deixa de ser quem ela é. Porque muitas vezes essa característica de ser agitada e de resolver tudo rápido, por mais que seja considerado um transtorno em algumas situações, isso faz parte dela, faz parte de quem ela é. E a partir do momento em que a gente cuida disso e que essa característica é inibida, a pessoa muda a forma de ser, muda uma característica dela, muda uma forma como ela é vista e como ela reage às coisas. Então você imagina, você conhece uma pessoa que é sempre muito acelerada, muito agitada, resolve tudo na hora. De repente, ela faz um tratamento porque isso de alguma forma é diagnosticado, vinculado a algum transtorno, alguma coisa, e de repente aquela pessoa se torna lenta, se torna, sabe, devagar, não mais capaz de resolver as coisas com a velocidade que ela resolvia. Por mais que ela passe a ser enquadrada numa condição, entre aspas, normal, dita normal, ela perdeu aquilo que fazia ela ser ela, aquela característica fundamental da personalidade dela. E isso vale para outras condições, né. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade, que é uma pessoa ansiosa, ela é ansiosa, mas ao mesmo tempo isso, faz com que ela cumpra os seus compromissos muito à risca, com que ela consiga, antecipar problemas e que com isso ela consegue se preparar melhor para determinadas condições. Por mais que a ansiedade prejudique ela sob um ponto de vista, por outro lado, faz parte das decisões que ela toma, da forma como ela age para resolver os problemas e para enfrentar esses problemas e solucionar suas tarefas, a concluir suas tarefas. A partir do momento em que ela é tratada, toma ansiolíticos e tudo, essa mesma pessoa que se sentia mal por ser ansiosa e que de repente busca uma ajuda por causa dessa ansiedade, ela pode, a partir do momento que está medicada ou que está tratada de alguma outra forma, passar a ter dificuldade no outro extremo, passar a ter dificuldade em cumprir seus compromissos, em antecipar os problemas e se prevenir para eles. Então ela pode perder características fundamentais da personalidade dela. E aí é que entra esse questionamento desse episódio. Até que ponto a cura ela resolve todos os nossos problemas ou ela é a solução para tudo? Até que ponto a cura é boa em todas as situações? A cura ela pode ser boa em certas situações, em certo aspecto, mas ela pode fazer um papel inverso em outros. Ela pode nos fazer perder características fundamentais da nossa personalidade, da nossa experiência e das nossas reações ao mundo. Então, essa reflexão que eu quero trazer, ela não é propriamente sobre uma cura clínica para um problema de estômago, um problema de pulmão. Isso é óbvio que todo mundo quer e é bom para todo mundo. Mas é um questionamento mais profundo.
daquilo que não é clínico, daquilo que é comportamental, daquilo que interfere na nossa personalidade, que interfere nas nossas decisões, na nossa forma de agir, na nossa forma de lidar com os problemas e de solucionar esses problemas. Então, será que realmente todos os problemas precisam ser 100% curados? Ou não? Eles fazem parte, muitas vezes, da nossa personalidade e curá-los nos afasta da gente ser o que a gente realmente é. Até que ponto, ao invés de uma cura, a gente deve buscar conviver bem com aquilo ou tornar aquilo convivível, se é que existe esse termo, né? De repente, uma ansiedade que está fora de controle, ok, precisamos de ajuda, mas até que ponto tentar zerar isso? Até que ponto simplesmente não trazer isso para o controle e passar a lidar melhor com isso, né? Ou seja, qual é o ajuste dessa cura? A gente precisa realmente buscar 100% de cura ou não? Tem coisas que nos fazem ser como somos e que por isso não devemos ser curados, justamente para que não percamos nossa essência, que a gente não perca quem a gente é. Porque existem vários estudos de pessoas, como eu falei, com transtornos comportamentais, ou de hiperatividade, ou de ansiedade, ou de outros transtornos, e que a partir do momento que, entre aspas, foram curados, eles passaram a reclamar do oposto, que deixaram de ser capazes de fazer certas coisas, deixaram de ser capazes de lidar com certas situações, justamente porque perderam aquelas características. Então eu deixo aqui essa reflexão, né? Quem se encontra diante de um problema de comportamento ou de reações e que não é um problema clínico propriamente, mas que ela se vê diante de uma decisão a tomar, sabe? Eu preciso de ajuda ou não preciso? Eu preciso me tratar ou não preciso? Até que ponto eu preciso me tratar? Que tipo de cuidado eu preciso ter? Né, para a gente incluir essas reflexões. Será que isso não é uma característica fundamental de quem eu sou? Será que realmente eu preciso inibir totalmente essa característica? Ou não? Eu preciso aprender a controlá-la. Então, isso significa muitas vezes que a cura não está na eliminação do problema necessariamente. A cura, muitas vezes, ela pode vir com a sua habilidade em lidar e controlar esse problema, que muitas vezes não é propriamente um problema, é uma característica. Lógico, eu não estou dizendo que quem tem ansiedade, que quem tem hiperatividade, que quem tem outros problemas não precisam buscar ajuda ou não precisam se tratar, não é isso. Mas tudo tem que ser muito avaliado, né? Tudo. Porque é muito fácil você chegar no consultório de um médico, de um neurologista, de um psiquiatra ou de um psicólogo, eu quero me ver livre disso. E muitas vezes ser até medicado com tarja preta, com isso, com aquilo, para depois você, de uma pessoa capaz de solucionar seus problemas, de resolver as questões que você precisa resolver, de repente você passar a viver dopado, resolver as coisas na base de remédio e não mais da forma que você conseguia resolver. Então, essa avaliação, essa linha, em alguns momentos ela é clara, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito, às vezes é muito objetivo, é muito claro, muito fácil de tomar decisão. Mas em outros casos, em outras situações, essa linha ela pode se tornar muito tênue. E a pessoa só perceber que ela deixou de ser quem ela é, depois que já não dá mais para retornar. Então, a gente precisa realmente ter um leque de conhecimento, buscar a informação antes de qualquer coisa, né? Eu vou num profissional, ok, o profissional vai cuidar de mim, mas o que eu posso esperar desse cuidado, né? O que eu quero desse cuidado? Até onde eu quero ir, né? Eu quero viver medicado? Não. Eu quero mudar minha forma de lidar com isso, eu quero reduzir essa característica, eu quero eliminar ela toda,
sabe? Só que essa decisão, ela não é o tipo da decisão que você toma num consultório em 15 minutos. É o tipo da decisão que você precisa ter informação e precisa parar e pensar no que realmente você quer, no que aquilo realmente afeta a sua vida e afeta quem você é e que determina a sua personalidade. A gente tem que imaginar que a gente é muito complexo, né? O ser humano é um indivíduo complexo demais e que muitas vezes aquilo que a gente pensa ser um problema pode ser justamente o que nos faz ser quem somos. E, de repente, mudar isso é mudar a nossa essência, é mudar a nossa forma de ser e que talvez, por mais que isso num primeiro momento pareça muito bom, pode não ser exatamente aquilo que verdadeiramente a gente quer. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neuropsicologia Clínica, Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Quer participar? Envie uma mensagem pelo WhatsApp 22 99 222 1003 e você pode também compartilhar os episódios do canal com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento nos ajuda muito à manutenção do projeto. E eu te aguardo aqui no próximo episódio com mais dicas, mais reflexões, mais informação. Até lá!